muito de, eu chegar lá, eu vou condenar. Eu chegar lá, eu vou absolver. Quem vai para tribunal de júri sempre é um vagabundo. Quem se chegou para ser julgado no tribunal de justiça é porque ele merece ser condenado. Ele tem que estar fora da sociedade porque ele cometeu um ato criminoso. Se Vossas Excelências saíssem de casa pensando dessa forma, Vossas Excelências não poderiam hoje estar sentado ou estar julgando esta casa. O Código tratou muito bem isso. Inclusive, Vossas Excelências, vai chegar um momento em que vocês vão estar numa sala secreta. E nessa sala secreta, se houver do advogado ou se houver do promotor de justiça insinuação para que Vossas Excelências votem ou absolvendo ou condenando, ou sim ou não em qualquer requisito, o juiz poderá retirar o inconveniente da sala secreta, seja o advogado ou seja o promotor, para que não influencie no voto de Vossas Excelências. O voto de Vossas Excelências hoje é um voto que tem que ser centrado, um voto consciente, conforme a vossa íntima convicção. É a convicção de Vossas Excelências que vai dizer o sim para a absolvição. E Vossas Excelências, eu vou mostrar aqui a minha apresentação. Não é muito diferente da minha ministério. Mas eu já quero me adiantar que o Ministério Público, em sua profecia, porque o doutor Fábio sempre faz isso, ele tenta adivinhar a tese que vai ser sustentada pela defesa, mas a profecia do Ministério Público, doutor Emanuel Quelino, ela falhou hoje. Ela falhou quando disse que o advogado iria sustentar uma tese de legítima defesa em razão da sua honra. Se bem que Dom Quixote, para Sancho, ele disse: Sancho, em busca da honra e em busca da liberdade, nós enfrentamos a própria vida. Nós entregamos a própria vida, porque a liberdade em um Estado democrático de direito é o maior bem que o cidadão pode alcançar. É o maior bem que o cidadão pode ter. Por que Antônio Gildécio chegou aqui para ser julgado por Vossas Excelências como uma tentativa de homicídio? Por uma tentativa de homicídio. Há de convir que uma visão anterior, ministerial, errou, que levou ele, na denúncia, a ser denunciado e a responder a primeira fase como uma tentativa de homicídio, e foi acatado na primeira fase. A primeira fase é chamada de judício acusação. Nós temos duas fases quando tratamos dos crimes contra a vida. A primeira fase, onde se reúne a defesa, promotor, juiz, o réu, oitiva de testemunhas, interrogatório, e viemos para a segunda fase, que é o judício causar. E aqui, esse brilhante, no dia que acabar o tribunal do júri, tenha-se uma certeza que foi aberta uma fenda no pilar da justiça, para que se as outras coisas caiam por terra. O Tribunal de Justiça, esse sacro Tribunal de Justiça, é o sacramento da justiça. É o Tribunal de Justiça. Aqui você vê o sangue pulsar na veia. Aqui você vê dois lados da moeda para depois julgar com certeza. E mais, se aquele promotor errou no início, quando fez a denúncia como tentativa de homicídio,
e houve uma envergadura ímpar. Eu tiro meu chapéu para o doutor Fábio, porque nós aqui, nós duelamos a questão técnica. Nós não entramos em vias de fato, nós não entramos em brigas corporais, nós não fazemos isso. No final, você vê o advogado conversando com o promotor, aperta a mão assim, as mãos, abraça, mas nem todo canto, né? Mas a maioria das vezes existe essa cordialidade, porque aqui é a técnica que é exercida, é a técnica que está sendo discutida. Ele, na visão ministerial, de promotor de justiça, hoje eu digo, não é promotor de acusação, promotor de justiça. Chegou aqui e disse, eu não vislumbrei nada para que eu chegasse para Antônio Gildécio e dissesse, vamos condená-lo por tentativa de homicídio. E até adiantou, sabe, Excelência? Era uma... A gente não vai nem explorar para ganhar muito tempo a desqualificação, porque estava na cara, né? Estava na cara que não tinha essa tentativa de homicídio. Mas do mesmo jeito, a minha preocupação é que aquele promotor de justiça que errou lá no início, quando denunciou ele, que ele não era nem para estar aqui, passando, isso para ele é um vexame. Isso para ele denegride ele, corrói ele, deixou ele várias noites sem dormir, deixou ele arrasado, preocupado, a família, os filhos, a esposa, chorando, lamentando a situação, porque além de ter sido traído, tem que carregar uma pecha de ser condenado. Isso era terrível para um homem bom, um homem digno, um homem trabalhador. Entenda, Vossas Excelências, nós estamos aqui, não é diante de uma pessoa que está faccionada, não. É um pedreiro. É diante de uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa honesta, uma pessoa que luta pela vida, assim como todos nós. E através do suor, ele come o pão de cada dia. E do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Nós estamos falando dele, Antônio Gildécio. E se nós viermos a condenar, é como se nós estivéssemos pegando aqui um cidadão de bem e colocássemos lá dentro das masmorras do Estado, que é o presídio, e dissesse, agora você vai ser bandido. Homem de bem, você vai ser bandido. Escolha ser sindicato do RN, ou escolha ser aqui da facção do PSC. É isso que a gente vai fazer com o cidadão de bem. É isso que é senso de justiça. Será que justiça é exatamente isso? A gente pegar uma pessoa que a gente escuta muito falar, não matei, não roubei, não fiz. E por que fulano está preso? Ele não mata, não rouba. Então ele não vai entender nunca uma eventual condenação, além de ter sido traído, além de responder o processo, gastar um advogado e ainda ser condenado. Arrasou ele. O que é que ele vai pensar? O que é que ele, na mente dele, será que está havendo justiça? Meu Deus, houve justiça? Não houve justiça. Se o Ministério Público, o doutor Fábio hoje, se ele conhecesse Ponta do Mel, se ele conhecesse os moradores de Ponta do Mel, se ele conhecesse a comunidade de Ponta do Mel, uma zona rural de Areia Branca, uma cidade, um povoado onde existem algumas belezas naturais. São Pelotas, eu conheço. Conhece? Os moradores não. Conhece a localidade, né? É onde o sertão se encontra com o mar, né? Coisa bonita. Onde nós temos ali um cartão postal, as cruzes, onde foi feito o filme com o padre. Foi na litoral. Isso, Na praia. muito bem. Esqueci até o nome do padre, mas é um padre famoso, né? E Ponta do Mel é ali, onde reside Antônio Gildécio. Então todo mundo conhece todo mundo. E se o promotor, que conhece Ponta do Mel, mas não conhece o povoado, a população que mora lá, mas se conhecesse, ele teria hoje aqui pedido uma absolvição para Antônio Gildécio.
Porque todo mundo lá sabe que eu estou estudando essa casa, não existe esse negócio de separação. E eu vou explicar aqui. Vou mostrar aqui. O promotor fez um desafio e eu aceitei o desafio. Que ele disse assim, eu quero que você me mostre um desafio na íntegra. Sobre... Onde ele fala que as pessoas estão dizendo... Isso, onde as pessoas estão dizendo. Inclusive, eu tinha dito ao meu colega, Jefferson, peguei o processo semana passada, eu tinha dito, Jefferson, eu em nenhum momento teria levantado essa tese de legítima defesa. Foi? Em nenhum momento. E não vou trazer essa tese de legítima defesa aqui. Não tenho esse interesse em trazer. Eu prefiro falar, sabe de quê, Vossa Excelência? Eu prefiro falar de Chris Rock, Will Smith. Ele comparou a esposa de Will Smith, Jade, com Demi Moore em um filme. Simplesmente isso. E aí Will Smith se levanta na apresentação do Oscar, vocês conhecem, ele largou um tapa em Chris Rock. Eu prefiro falar, Excelência, de Helena, lá de Troia, quando Paris a carregou, e a guerra durou 10 anos. 10 anos por Helena, a mulher de Menelau. Foi uma guerra que foi criada por conta do rabo de saia. Ou como dizia Antônio de Judécio, eu não coloquei o rabo dela na rua. Foi assim que você falou, Antônio Judécio? Eu prefiro falar da traição de Judas com um beijo no rosto de Cristo do que levantar essa tese da legítima defesa. Então, Vossas Excelências, o que é que muda essa traição? O que é que causa? O que é que a gente tem que entender? Onde é que está inflamado? O caso de Antônio Judécio, que não deveria ter vindo hoje parar nesse conspícuo plenário, confessou, dizendo, doutor Emanuel, eles eram casados, eles viviam casados. A minha prima é sem vergonha, a minha prima não presta. É assim que ela disse. Certo? A prima dela. Doutor, tem algum depoimento dela nos autos? Tem não, aqui eu estou exercendo a plenitude de defesa. Me ajudem. O senhor disse que eu não conheço Ponta do Mel, mas eu conheço bem o processo. Eu não vi o depoimento. E a plenitude de defesa? O Ministério Público, ele tem que se ater somente à denúncia. Ele não pode andar mais para lá e para cá. Diferente da defesa, que é a plenitude de defesa. Ela pode explorar o que ela quiser. E aí nós exploramos esta situação. Então, vejam só. O famoso triunvirato. O Márcio era casado. Que isso foi uma confusão, doutor Fábio. Quando chegou lá no Tarcísio Maia, o crime aconteceu às 10h30, conforme está no inquérito policial. 22h30, no escurinho, mas não era no cinema, era numa rede, deitado nu, e não era sentado lá na cadeira, conforme diz o promotor. Certo? Era numa rede deitada, nuzinho, como veio ao mundo, ele teve vergonha de falar a palavra nu, estava transando, ele teve vergonha disso, você tem que ter falado tudo nu e cru. Nu, literalmente. Então, Antônio Judésio, quando após a prática do crime, a lesão, vejam só, Márcio era casado. Eu vou explicar aqui por que Márcio não disse que estava nu, que estava transando, né? Por que todo mundo combinou um depoimento? Eu vou explicar a Vossas Excelências como foi tudo fabricado, foi combinado, fabricado e combinado. Eu vou explicar tudo por detalhe. Aí, 10h30 é o crime, vieram para o hospital. Sabe de que horas eles saíram aqui do hospital? 3h30 da manhã. Eu não sei se as consequências que vieram a Márcio foi por conta do atraso ao atendimento médico
que aí a Antônio Judécio não tem mais nada a ver com isso. Imagine ele dar uma furada na mão, aí ele casquinho, ser socorrido para o hospital, de repente a ambulância vira e ele morre. Foi ele que causou a morte? Não. Aí já são situações supervenientes que não tinham nada a ver com a coisa. Ficou claro isso aqui? Não ficou claro, não tem laudo explicando esse detalhe não. A casa, não que eu quero voltar aqui à casa, eu quero voltar para casa. Se tinha essa preocupação, esse litígio que eles diziam que existia o litígio da casa com Antônio Judécio e a esposa, mas por que não pegaram então a escritura da casa para saber se foi construída no relacionamento deles dois? Não foi construída, a casa está no nome do filho dele, toda a vida teve no nome do filho dele. Toda a vida foi no nome do filho dele. A casa é antes do relacionamento deles dois. Então ele, por não conhecer e achar que conviveu, morando na casa, tem que dividir, ele ficava sempre falando sobre essa questão de dar a parte dela. Mas se ele tivesse procurado um advogado, nem que fosse a defensoria pública, para orientar ele, ia dizer: seu Antônio Judécio, o senhor não tem direito de dar nada a ela, porque a casa foi construída antes do relacionamento. Mas o promotor quer explorar essa situação, quando na verdade ele não procurou saber se existia essa escritura pública e se essa casa tinha sido construída ou não no relacionamento deles dois. Isso é uma injustiça. Por isso que erra o promotor em dizer isso, porque não conhece os fatos. É os fatos que não estão no processo, mas se ele quisesse conhecer, ele teria feito uma requisição e teria trazido ao processo. E aí ele falaria com mais firmeza: olha, pessoal, realmente a casa era deles dois. Ou então, não tem nada a ver essa casa. Agora, só que ele é um homem que não sabe se expressar. Não tem um traquejo, não tem, como vocês viram aqui. Sabe ler pouco. Então, pessoal, terminada essa explicação da casa, aí vamos voltar aqui para a lesão. 3h30 da manhã, Tarcísio Maia. Eu não sei mais nem que horas ele foi atendido lá no Tarcísio Maia. Aí como é que você me explica que a evolução de tudo isso daí foi de uma facada ou de uma furada, aonde a gente tem a certeza que não foi no local vital, falei igual o promotor, falei bonito agora, né? Não foi no local vital que eu tinha confundido, pensando que o senhor tinha dito que era no local vital. Aí eu fiz aquela intervenção. Coisa de advogado, né? Que gosta de se prometer. Então, pessoal, esse lapso temporal já foi muito tempo. De Areia Branca para Mossoró. 3h30 ele saiu daqui. Quer dizer, hoje 3h30. Aí vamos saber quanto tempo levou a ambulância para chegar lá para Tarcísio Maia e saber que o SUS atende rápido, que é uma beleza, né? Só que a gente não sabe. E aí? Foi culpa de Antônio Judécio chegar essa debilidade grave? A gente não sabe. Foi ouvido aqui hoje em plenário algum médico legista que pudesse dizer, explicar se foi por conta do atraso? Não foi. Então por que a gente... nós não podemos errar. Lá no início, aquele promotor errou quando pediu a denúncia para uma tentativa de homicídio. Hoje, o promotor, que é o Estado, aqui representa o Estado corrigiu o erro lá atrás. Mas hoje nós não podemos errar, porque o voto de Vossas Excelências, eles são votos que não se mudam. O Tribunal de Justiça não vai mudar o voto de Vossas Excelências. Vossas Excelências têm soberania dos indivíduos. Soberania. Vossas Excelências, o voto de Vossas Excelências são votos soberanos. Existem dois tipos de soberania que não vale a pena a gente adentrar no mérito. Existe a soberania relativa e a soberania absoluta. Mas Vossas Excelências têm o voto soberano. O juiz togado, concursado, ele pode dar uma decisão e o tribunal reformar. Mas Vossas Excelências, decidindo hoje aqui, o tribunal não pode.